Você já se pegou dizendo está tudo bem com aquela convicção absoluta, mesmo quando, lá no fundo, sabe que não é bem assim. Cuidado! Essa frase, aparentemente inofensiva, pode ser uma armadilha sutil. Não é que o universo esteja de tocaia para te castigar por ser positivo, mas ao pronunciar essas palavras com certeza inabalável, você fecha uma porta importante dentro de si. Uma porta que te conecta ao movimento contínuo da vida. Na psicologia profunda, a consciência que acredita já ter alcançado o equilíbrio perfeito corre um risco enorme: o de se desconectar do próprio fluxo de transformação. O está tudo bem não é apenas uma frase. É uma afirmação que muitas vezes esconde o medo do imprevisível, o desejo inconsciente de controle e a recusa em dialogar com a sua sombra. Você diz que está tudo bem, mas será que está mesmo? Ou será que está apenas tolerável, confortável, silenciosamente estagnado? Carl Jung, o grande mestre da alma, nos alertava: tudo aquilo que não enfrentamos em nós mesmos acaba se manifestando no exterior como destino. E, ironicamente, é justamente no momento em que afirmamos estar em paz que a vida, muitas vezes, nos sacode. Não por crueldade, mas por coerência. Porque nosso mundo interior não suporta a rigidez da negação. A natureza da psique é um movimento. Tudo muda, nada permanece. A estabilidade é uma miragem, bela e desejável, mas ilusória. E quem esquece disso, paga caro. A sabedoria silenciosa do deserto. A história de Hakim. Em terras orientais, havia um homem chamado Hakim. Não era um sábio de vestes suntuosas ou títulos nobres. Ele simplesmente vivia em silêncio à beira do deserto, com olhos que não julgavam, mas compreendiam profundamente. Sua cabana de barro era seu templo interior, sua água do poço, sua conexão com o inconsciente. Todos os dias, ele se sentava em um silêncio especial. Não o vazio, mas um silêncio carregado de presença. Hakim sabia o que muitos ignoram: o silêncio é o útero da escuta. E só quem escuta de verdade começa a ver a vida como ela realmente é. Pessoas de todas as partes vinham até ele, buscando um espelho que não distorcesse, algumas com dores profundas, outras com vaidades efêmeras. Num dia abafado, um homem diferente chegou. Vestia-se com exuberância, trazia nos olhos um brilho de vitória e na boca a pressa de quem queria impressionar. Sem hesitar, ajoelhou-se diante de Hakim e declarou: não vim pedir conselhos, apenas queria dizer que estou bem. Tenho uma esposa que me ama, filhos saudáveis, o dinheiro flui, os negócios prosperam. A vida está exatamente como deveria estar. Hakim o observou, não com julgamento, mas com aquele olhar que atravessa as palavras. Ficou em silêncio por um longo tempo. E então, com uma voz serena, disse: cuidado, viajante. Não diga que está tudo bem. O homem sorriu, desdenhando da cautela alheia. Mas por que não? Não é bom aproveitar a vida? Havia em seu sorriso um traço de vaidade e desafio. Ele queria provar ao sábio que havia vencido o jogo da vida, que tinha todas as peças em ordem. Mas Hakim não se envolveu no jogo. Apenas se levantou, pegou seu cajado e caminhou em direção ao poço. O homem, confuso, o seguiu. O vaso frágil da certeza, a metáfora do desapego. Ali, sentado à beira da fonte, Hakim começou a falar, mas não de teorias complexas. Suas palavras eram imagens, e como bons símbolos, falavam diretamente à alma. Imagine um recipiente feito de vidro muito fino, disse ele, quase invisível. Dentro, água pura, fresca, viva. Você segura esse vaso com cuidado, com reverência, porque sabe que se o inclinar demais a água escorre, e se o apertar com força, ele se rompe. Fez uma pausa significativa. Mas assim que você acredita que esse vaso é inquebrável, que a água jamais escorrerá, que está tudo sob controle, você afrouxa o cuidado. E é aí que mora o perigo, viajante. Perda não acontece por tragédia, acontece por descuido. O homem ouvia, mas seu rosto ainda se mantinha franzido. Parecia não entender. Afinal, o que havia de errado em dizer que tudo estava bem? Por que essa simplicidade carregava tamanha advertência? Hakim então se inclinou e disse:
O problema não está na alegria, está no apego. Você pode se alegrar, sim, mas não deve confundir essa alegria com permanência, porque tudo que você chama de meu é transitório, e tudo que você declara como definitivo é, em sua essência, frágil. Carl Jung nos ensinaria que o apego é uma das máscaras do ego. Ele não quer perder, não quer mudar, não quer morrer simbolicamente. Mas toda verdadeira transformação exige a morte de uma identidade anterior. Toda evolução é, em alguma medida, um luto. Por isso, aquele que se apega demais ao momento presente, como se fosse um fim, corre o risco de parar sua própria jornada de individuação. E quando isso acontece, o inconsciente, que é muito mais sábio que o eu consciente, cria situações externas para desestabilizar o que se tornou rígido. Você pode até achar que está tudo bem, mas talvez esteja apenas distraído. Pode achar que chegou ao topo, mas talvez tenha parado no meio da montanha, achando que era o cume. E nesse ponto, as forças simbólicas da vida, o que Jung chamaria de arquétipos, entram em cena. E o que você chama de azar, crise ou perda é, muitas vezes, apenas a alma gritando por movimento. O homem rico ainda franzia a testa. A mente racional resistia às palavras de Hakim, tentando encontrar um furo lógico em um ensinamento que, na verdade, vinha de um lugar muito mais profundo. Ele queria se alegrar, queria poder dizer que estava tudo bem e que isso bastava. Mas Hakim o observava com a paciência de quem sabe que a compreensão não vem por argumentos, mas por aberturas internas. A gratidão do silêncio e a ruína do orgulho. Então o sábio respirou fundo e contou outra história. Havia 3 irmãos em uma aldeia. O mais velho era um homem de posses, cercado por servos e abundância. O do meio era um estudioso respeitado por todos. E o mais novo era apenas silencioso. Acordava todos os dias e dizia apenas: tenho este dia e sou grato. Eles se reuniam à mesa e se orgulhavam de suas conquistas. Mas 1 ano depois, uma tempestade levou a casa do mais velho. A doença afastou os discípulos do estudioso. E o mais novo, ele continuava agradecendo, trabalhando, existindo. Porque ele nunca se prendeu ao que possuía, por isso nunca se perdeu. Essa é a diferença crucial entre quem possui algo e quem se identifica com o que possui. O primeiro vive, o segundo se aprisiona. Na linguagem junguiana, o ego, quando inchado pelo orgulho, se afasta do self, a centelha divina, a totalidade interior. E tudo aquilo que o ego inflacionado constrói, mais cedo ou mais tarde, será corrigido pela vida. Não por punição, mas por equilíbrio. Hakim olhou para seu visitante e, pela primeira vez, viu não apenas vaidade, mas dúvida, uma rachadura, uma hesitação. E é aí que começa o verdadeiro despertar. Quando a segurança da persona, a máscara que mostramos ao mundo, começa a ruir, o eu interior pode finalmente respirar. O destino não corta o orgulho porque é cruel, disse Hakim, mas porque o orgulho torna o homem surdo. E tudo que é surdo não escuta o chamado da alma. Você que ouve esta história, já sentiu esse corte? Já percebeu que quando tudo parecia certo demais, algo te puxava de volta ao chão? Talvez não fosse azar. Talvez fosse a vida te devolvendo ao centro, te chamando de volta para a escuta. Se alguma lembrança te veio à mente agora, um momento em que você achou que estava tudo bem, e a vida te surpreendeu, escreva nos comentários o que essa experiência te ensinou. Às vezes, ao compartilhar sua sombra, você ilumina a estrada de quem ainda anda no escuro. Hakim, então, compartilhou o caso de Zubair, um homem simples que, ao conquistar riqueza, gritou ao mundo: agora está tudo bem. Passou a beber, se exibir, a falar alto. Esqueceu de olhar para o céu, esqueceu de olhar para si. E numa noite qualquer, sua casa pegou fogo. E não foi o fogo que queimou tudo, disse Hakim. Foi o orgulho que já havia secado sua alma por dentro. Essa é a raiz do sofrimento, a confusão entre paz e conforto. Paz não é a ausência de desafios. Paz é a prontidão interna para enfrentar qualquer maré. É a raiz profunda que sustenta a árvore, mesmo quando o vento muda de direção. Jung afirmava que a vida pede equilíbrio entre opostos, luz e sombra, ordem e caos.
E aquele que apenas deseja o lado bom da existência está fadado ao colapso, porque aquilo que ele rejeita volta pela sombra. A verdadeira paz, disse Hakim, não é a festa do ego, é a clareza do espírito. É saber se alegrar, sem se apegar. É poder ficar em silêncio quando todos gritam, firme quando tudo balança. Você já confundiu paz com ausência de problemas? Já pensou que estar bem era ter tudo no lugar? Escreva aqui nos comentários, com honestidade. Você pode se surpreender com quantas pessoas se sentem como você, mas não dizem em voz alta. Construindo sobre o verdadeiro, preparação e presença. E então, quase como se o tempo parasse, Hakim caminhou com seu convidado pelas dunas. O céu alaranjado do fim de tarde parecia assistir em silêncio. E ele contou uma última história. Certa vez, uma caravana cruzava o deserto. O céu estava claro, o vento suave, a comida em abundância. Um dos jovens gritou: "Estamos com sorte. Está tudo perfeito." Mas o líder mais velho pediu silêncio. No dia seguinte, veio a tempestade de areia. Aqueles que celebravam alto demais ficaram em pânico. Mas o velho salvou a caravana porque estava preparado, porque sabia: o deserto não tolera arrogância. A calmaria nunca é permanente. Essa história é um espelho para quem vive pedindo estabilidade num mundo onde tudo é mutável. O ego quer terra firme, mas a alma é água. E se você não aprende a dançar com o fluxo, acaba se afogando na rigidez. Se essa história falou com você de alguma forma, escreva: "Eu escolho estar pronto, não confortável." Talvez alguém leia isso no momento certo e encontre a força para mudar. Hakim olhou para o viajante, agora já sem o sorriso de vaidade. Seus olhos não estavam mais cheios de si, estavam cheios de perguntas. E esse é o sinal de que a alma começou a acordar. E você? O que acontece dentro de você quando a vida parece calma demais? Você relaxa demais ou continua em reverência? Porque quem entende que a vida é movimento nunca dorme no ponto da ilusão. A resposta do sábio: gratidão, presença e movimento. Já quase ao final do encontro, o viajante, agora mais receptivo, mais atento, menos cheio de si, olhou para Hakim com olhos vazios de vaidade, mas cheios de inquietação, e perguntou: "Então, o que devo dizer se não posso dizer que está tudo bem?" Hakim sorriu. Não aquele sorriso que corrige, mas o sorriso que acolhe. Como quem já ouviu essa pergunta 1000 vezes, mas ainda assim responde como se fosse a primeira. Diga: "Hoje sou grato." Diga: "Estou presente." Diga: "Estou em movimento." Mas nunca diga que está além da mudança, porque a mudança é a própria vida. Jung dizia que tudo aquilo que buscamos como fixo é uma projeção do ego desejando o controle. Mas a alma não é controlável. A alma se move como os ciclos da natureza, como o tempo, como o deserto que transforma dunas todos os dias sem perder sua essência. A vida é água, não pedra, disse Hakim, pegando o copo ao lado do poço. Serviu água ao viajante e disse: "Beba. Isso não é apenas água. É um lembrete. Nada do que você ama é seu. Tudo que você teme vai passar. E tudo que você se apega vai doer quando for embora." Essas palavras não eram uma ameaça, eram libertação. Quantas coisas você está segurando com medo de perder? Quantas pessoas, situações ou estados emocionais você acredita precisar para estar em paz? Escreva nos comentários: "Hoje eu agradeço, mas não me apego." Você pode inspirar alguém a respirar com mais leveza. Hakim ensinava não para que os outros o seguissem, mas para que se encontrassem. Porque no silêncio ele sabia: cada ser humano carrega uma verdade que precisa ser escutada por si mesmo. E essa verdade raramente grita, ela sussurra. E só escuta quem sabe ficar quieto. Carl Jung chamava essa escuta de processo de individuação, o caminho pelo qual nos tornamos aquilo que somos. E esse caminho não se percorre acumulando conquistas, mas desfazendo ilusões. Por isso, Hakim sempre evitava frases absolutas. Ele não dizia: "Está tudo certo" ou "agora eu cheguei." Ele dizia: "Estou a caminho." Porque o que paralisa o espírito humano não é a dúvida, é a falsa certeza. O convite ao despertar: construa sobre o verdadeiro.
Você que está ouvindo isso agora, talvez sinta um chamado para desacelerar, para observar o quanto suas próprias declarações estão fixando a vida num molde que não é real. Se isso fez sentido para você, compartilhe nos comentários o que está mudando aí dentro. Às vezes, verbalizar é o primeiro passo para deixar ir. E o viajante, tocado por tudo isso, não respondeu com palavras. Apenas se curvou em silêncio e foi embora. Nunca mais repetiu frases de orgulho, nunca mais confundiu paz com ausência de dor. Tornou-se mais silencioso, e nesse silêncio, mais sábio. Porque, às vezes, o silêncio é mais profundo que qualquer resposta. E aqui, talvez você que escutou até agora pense: isso é só uma história, uma bela parábola, uma metáfora bem contada. Mas é aí que mora o segredo. As metáforas são o idioma da alma. Quando a lógica falha, quando as planilhas da vida se rasgam, quando os planos ruem, é uma metáfora que pode te salvar. Uma frase no momento certo, um símbolo, um silêncio compartilhado. O problema do nosso tempo não é a falta de conhecimento, é o excesso de certeza em um mundo que muda o tempo todo. É o desejo de estabilidade num cenário de eternas transformações. O homem moderno busca construir castelos na areia e se surpreende quando o mar leva tudo embora. E ainda assim repete: está tudo bem. Como se essa afirmação pudesse impedir o ciclo natural da vida. Se você sente que está vivendo sobre areia, escreva: quero construir sobre algo verdadeiro. Talvez, ao nomear esse desejo, você já esteja colocando os primeiros tijolos de dentro para fora. Hakim sabia disso. Sabia que os verdadeiros sábios nunca dizem sou feliz. Eles dizem sou grato. Porque felicidade é condição passageira. Gratidão é escolha. E o que é escolhido, mesmo nas tempestades, se sustenta. A respiração vai e volta. A alegria vem e vai. O tempo passa. Mas a consciência, essa pode permanecer desperta. O silêncio da presença, um convite final. Você ainda está aqui. Isso por si só diz muito. Não é só mais um vídeo. Não é só mais uma história. É um convite, um portal aberto para dentro de si. E se algo dentro de você silenciou, não ignore isso. O silêncio, às vezes, é uma alma abrindo os olhos. Já era noite quando Hakim e o viajante retornaram à cabana. A areia havia se aquietado. O céu, antes apenas vasto, agora estava cravejado de estrelas, como se cada ponto de luz fosse um fragmento do invisível querendo ser notado. E o viajante, antes tão cheio de palavras, permanecia em silêncio. Mas era um silêncio diferente, um silêncio cheio. Não era o silêncio da ausência, mas da presença. Hakim se sentou, observando o céu por alguns instantes, e então disse, quase como quem fala consigo mesmo: é curioso como a vida sempre nos escuta. A questão é, será que nós a escutamos também? Carl Jung escreveu que o encontro com o self muitas vezes acontece quando o ego finalmente se cala. Esse calar não é submissão, nem covardia. É um gesto de reverência. É quando o eu inferior reconhece que há algo maior atuando, um princípio que move tudo, mesmo quando não compreendemos. A vida escuta o que você declara, mas escuta ainda mais aquilo que você vibra, o tom com que você pensa, o tipo de presença que você ocupa. Quando você grita, está tudo bem. A vida pode testar isso, não por castigo, mas por coerência. Mas quando você sussurra com humildade, sou grato por hoje, ela talvez te ofereça mais um dia, não como prêmio, mas como confiança. Se isso fez sentido para você, escreva: escolho viver com reverência. Talvez essa frase seja exatamente o que outra pessoa precisava ler hoje para continuar sua caminhada com mais leveza. O problema da modernidade não está em querer ser feliz, está em transformar a felicidade em fórmula. Está em achar que paz é um checklist e não uma escolha diária. Está em buscar estabilidade num mundo onde tudo é impermanente. O ser humano contemporâneo tenta se proteger com certezas, mas esquece que a alma não vive de garantias, vive de presença. Você não precisa ter todas as respostas, não precisa saber o que virá, precisa apenas estar inteiro no agora. E isso é o que mais falta no mundo: pessoas inteiras. Hakim não era mestre porque sabia muito.
Era mestre porque sabia escutar. Sabia que as melhores perguntas são aquelas que não precisam de resposta imediata. Sabia que o silêncio verdadeiro não é vazio, é útero. E é isso que você talvez precise lembrar agora. Não se trata de correr atrás da paz. Trata-se de criar um espaço onde a paz possa pousar. Ela não chega onde há barulho demais, controle demais, medo demais. Você tem criado esse espaço dentro de si? Se sente pronto para parar de controlar tudo e começar a confiar mais? Escreva nos comentários. Hoje eu escolho confiar. Quando nos apegamos a fórmulas de felicidade, esquecemos que o que nos sustenta de verdade é a fluidez. Não é o está tudo bem que salva. É o estou aqui com tudo o que sou. É o eu vejo, o eu escuto, o eu sou. E o mais bonito é que quando você se torna essa presença viva e consciente, você não precisa mais provar nada, nem para si mesmo, nem para os outros. Você apenas é. Hakim sabia disso, e por isso não precisava de palco nem de títulos. Seu maior ensinamento era a forma como ele existia no mundo, com atenção, com entrega, com gratidão silenciosa. E o viajante, que outrora declarava ao mundo suas vitórias, agora caminhava em silêncio. E nesse silêncio havia mais verdade do que em todos os discursos que ele já fizera. Você também pode escolher esse silêncio. Não como fuga, mas como profundidade. Você pode decidir não gritar mais suas conquistas, mas sim habitá-las com humildade. Pode decidir que cada dia é um mistério e que viver é, no fundo, dançar com o inesperado e agradecer mesmo sem saber o que virá. Se você chegou até aqui, isso diz algo profundo sobre você. Nem todos escutam com essa atenção, nem todos caminham até o fim. Compartilhe nos comentários. Estou aqui consciente. Talvez essa simples frase seja o primeiro passo para alguém recomeçar em silêncio e em paz. Hakim não se despediu com palavras. Apenas entregou um último olhar ao viajante, um olhar que dizia: agora você sabe, não porque eu disse, mas porque você sentiu. E o viajante partiu, não mais dizendo que estava bem, mas apenas caminhando com reverência, com gratidão, com escuta. A paz, ele entendeu, não é o lugar onde se chega. A paz é a forma como se caminha. Se essa mensagem tocou seu coração e você busca mais insights para viver uma vida autêntica e plena, não espere. Faíscas, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sino para não perder os próximos vídeos que vão te convidar a aprofundar sua jornada de autoconhecimento. Balão de fala e o mais importante, deixe seu comentário abaixo. Compartilhe sua reflexão, sua experiência, o que essa história despertou em você. Sua voz tem poder e pode inspirar a mudança em outras pessoas que também estão buscando uma verdade mais profunda. Vamos juntos construir uma comunidade que escolhe a presença e a sabedoria em cada passo.